Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos ler do verso 14 até o verso 17. Efésios capítulo 6, do verso 14 ao verso 17, diz assim: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por esta armadura dada pelo Senhor mesmo a nós, para estarmos firmes diante, Senhor, do levante de Satanás contra nós, contra o teu povo, diante, Deus, do dia mau, que certamente vem, diante dos principados e potestades que se levantam contra a igreja do Senhor. O Senhor nos fortaleceu, nos muniu de ferramentas, de meios e de armaduras, Deus, que fortalece a nossa fé, que nos aproxima do Senhor e que nos mantém firmes e de pé. Obrigado, Deus, porque a firmeza a qual temos em Ti, sobretudo a firmeza da nossa salvação, não depende de nós mesmos, mas do Senhor e desta capacitação, desta perseverança que o Senhor mesmo imprime em nossos corações. Rogamos que o Senhor em tudo nos direcione nesta noite. Fale, Deus, aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como permanecer firme diante da batalha espiritual? No domingo passado, nós vimos a primeira parte, a parte introdutória deste grande bloco que fala sobre a armadura de Deus. É um texto bem conhecido, né, da carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo vai usar a figura de uma armadura de um soldado romano para, de modo ilustrativo, trazer quais são os elementos principais na nossa lida diária de uma batalha que é espiritual, que acontece contra principados e potestades e que é diária, em todo tempo. Em todo momento, Satanás e seus anjos, aqui classificados por Paulo como os principados e as potestades, seres espirituais que vivem nesse mundo espiritual e que sim, se levantam contra nós, enquanto servos de Deus, enquanto povo de Deus, para tentar-nos, assim como fez com o Senhor Jesus, assim como fez com o primeiro Adão e com o segundo Adão, né, e como continua fazendo. Então, Paulo vem para mostrar que essa batalha espiritual ela está caracterizada, inclusive, no nosso dia a dia. O contexto anterior, imediato aqui, que Paulo vai falar sobre a armadura de Deus e sobre batalha espiritual, é sobre as relações interpessoais. Então, é isso que Paulo está querendo dizer e mostrar, né? Que agir como um servo de Deus, agir de modo fiel, tratando a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, e na nossa relação uns com os outros, isso é uma batalha espiritual. E por que é uma batalha espiritual? Porque nós somos tentados por nós mesmos, e sim, por Satanás, agimos segundo a nossa própria carne, segundo o nosso velho homem, segundo a nossa natureza terrena, carnal, falha, pecaminosa. Então, a Bíblia fala, né, desta luta que existe todos os dias da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, e carne aqui sendo esse oposto do que é o nosso novo homem. E o que Paulo está tentando nos mostrar aqui é que
Essa, na verdade, é uma batalha espiritual. E isso serve de um grande alerta para nós, né? Porque muitas vezes a batalha espiritual é vista de modo muito místico, né? De modo muito sobrenatural. E muitas vezes nós não percebemos que a batalha espiritual, na verdade, trata-se também de controlar a nossa língua, de controlar os nossos impulsos carnais, como ira, como a fofoca, como a falta de amor, como o ódio, não é? Tudo isso trata-se de uma batalha espiritual. A verdade, irmãos, é que sempre que nós somos tentados a pecar contra o nosso Deus, a desobedecer a palavra do Senhor, eis a batalha, eis a guerra, eis a luta espiritual. E não tenha dúvidas do quanto Satanás, o inimigo das nossas almas, quer ver-nos cair. Não tenha dúvida do quanto ele continua tentando-nos com suas propostas, com as suas ideias, com as suas sugestões. Ele continua fazendo isso. Assim como fez com Jesus, continua fazendo com todos nós. E é disso que se trata essa batalha espiritual, essa luta espiritual. Então, Paulo começa, vamos só dar uma passada rápida a partir do verso 10, dizendo que nós precisamos então sermos fortalecidos com o Senhor, pela força do seu poder, revestindo-nos então de toda a armadura de Deus. Lembre-se que essa expressão pelo apóstolo Paulo sempre aparece dessa forma, né? A armadura de Deus. Por que a armadura de Deus? É porque ela provém de Deus, ela provém do Senhor. A ideia aqui é que essa é uma luta que você não pode lutar com a sua própria armadura. Você não pode lutar esta batalha com suas próprias estratégias. A vida, as dificuldades, as lutas, as tentações que nós enfrentamos não pode ser vencida com o nosso método. É com o método de Deus, é com a estratégia de Deus, é com a armadura de Deus. Essa armadura ela vem de Deus, ela provém de Deus, mas ela também deriva de Deus, diante das características que nós veremos aqui, né? E nós precisamos estar munidos dessa armadura para podermos, veja só, verso 11, estarmos firmes diante do quê? Das ciladas do diabo. Nós vimos isso aqui domingo passado, de como o diabo continua armando ciladas, armadilhas, para nos fazer cair, para nos derrubar, para nos tentar, para nos afastar do Senhor. Então Paulo diz que essa luta ela não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, diz o verso 11, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diante disso, se essa é a realidade que aí está, uma luta que nós não vemos, o inimigo que nós não vemos a sua ação, nós precisamos estar preparados. É interessante, irmãos, que quando você para se aprofundar e estudar o texto, a preparação aqui, ela é muito mais de permanecer firme, sabendo que o ataque virá, do que uma ação do guerreiro de ir lá e atacar. Inclusive, por algo muito interessante que muitas vezes não percebemos aí nessa ilustração, né, ou nesta analogia que Paulo faz das armas e da armadura espiritual com a armadura do soldado, né? Você sabe que o soldado ele tem várias armas de ataque ativo, a qual ele pode utilizar e utiliza para derrotar o inimigo, para destruir o inimigo. Você já parou para perceber que a única arma de ataque que Paulo exemplifica aqui é a espada do Espírito? Todo o resto serve para a nossa proteção. Serve para a nossa proteção. Então, irmãos, há também uma visão muito errada e equivocada do que é essa batalha espiritual. Quando a gente olha para a Escritura, essa batalha espiritual é uma batalha muito mais passiva do que ativa. Nós não vemos passagens, instruções ou direcionamentos doutrinários bíblicos que apontam para uma guerra espiritual na qual é você que vai atacar o inimigo. E no caso estou falando do inimigo de Satanás mesmo, né? Porque muitas vezes é isso que é visto e pregado como batalha espiritual, né? Não, você vai saquear o inferno. Que vai saquear nada, irmãos. Não, a gente tem que atacar o inimigo. Não, nós fazemos o nosso papel, pregando o evangelho, tendo uma vida que glorifica o nome do Senhor.
Nós não fomos chamados para atacar Satanás, o inimigo, nem os seus anjos. Não somos chamados para atacar ninguém. Nós somos chamados para guerrear, lutar uma batalha diante daqueles que se levantam contra nós. Essa é a batalha espiritual a qual nós lutamos. Isso aqui não é uma visão diminuta, né? Isso não demonstra fraqueza da nossa parte ou pacifismo. Mas é uma instrução do próprio Deus. Vejam, o único imperativo que tem nesse texto, irmãos, a única ordenança que tem neste bloco que nós lemos aí, do verso 14 até o verso 17, é justamente o que está no início aí do verso 14, que é: portanto, fiquem firmes. Fiquem firmes. Resistam. Não saiam do lugar. Permaneçam firmes e inabaláveis no propósito qual Deus chamou vocês. A ideia aqui é a ideia de alguém que está no seu posto, no seu lugar, como uma casa firmada sobre a rocha, e que ali deve permanecer, independente do caos, da guerra que esteja acontecendo ao redor. A ordenança é: fiquem firmes, permaneçam firmes, fiéis, inabaláveis. É o único imperativo que tem aqui, é a única grande ordenança. Inclusive, o tema central desta passagem, né, tão famosa, tão conhecida, né, a armadura de Deus. Se você pudesse resumir em uma frase, a intenção de Paulo aqui é isso, é dizer: permaneçam firmes. Por quê, irmãos? Porque, continuando nessa analogia do próprio Paulo, muitos soldados caem nessa guerra. Muitos soldados fraquejam nessa batalha. Muitos soldados sucumbem às tentações, aos ataques de Satanás. Quem são estes? São os que se desviam da fé, são os que esmorecem, são os que desistem, são os que desanimam, são os que se entregam ao curso deste mundo, são os fracos na fé, são os débeis na fé, são aqueles que precisam e carecem do nosso auxílio. São os que apostatam. Então a ideia e a figura aqui é de um castelo fortalecido, de um soldado bem armado, que certamente será atacado. Certamente será atacado pelo inimigo, por Satanás, pelos principados e potestades. Então, a ordem aqui é para permanecer firme. E como eu já comentei aqui algumas vezes com os irmãos, né, na nossa escola dominical e em outros momentos, Paulo é esse autor que gosta de listas, né? Gosta de listas de um modo geral. Então, ele gosta de exemplificar ou de dar vários motivos ou caminhos pelos quais nós devemos seguir ou que devemos fazer para permanecermos firmes, para permanecermos fiéis, para alcançarmos esse objetivo. Então, se a ordem aqui é permanecer fiel diante do ataque do inimigo, nós precisamos estar munidos de uma armadura, de uma vestimenta que nos proteja. E a ideia de Paulo aqui não é fazer com que nós viajemos aqui na alegoria, né? Porque Paulo disse que é para usarmos o capacete, porque é na cabeça que passam as ideias, os sonhos, os pensamentos, sabe? A gente precisa ter cuidado para não exagerarmos nessa alegoria. Eu não tenho dúvida alguma que sim, é a intenção de Paulo, é intencional citar cada item desta armadura, né, de um soldado romano, para dizer características específicas e o foco daquilo que nós precisamos olhar nesta batalha, aquilo que nós precisamos vigiar e observar em nossas vidas, para atentarmos se temos andado dessa maneira. Então vejamos cada um destes itens que apontam para uma característica, um elemento, um atributo do próprio Deus dado a nós, e uma arma protetora e também de ataque contra estes dardos inflamados do inimigo, contra esse levante de Satanás. Então, a primeira coisa, a primeira ordenança que Paulo dá a nós, a igreja de Éfeso e também a nós, é que nós devemos nos cingir com a verdade. A ideia principal, irmãos, é que a vida cristã começa com a sinceridade e a transparência diante de Deus e diante dos homens. Esse cinto, cingir-se com a verdade, era aquele, e vá trazendo a sua memória aí, né? As figuras que você já viu em filmes ou em gravuras, mas a ideia
é que todo soldado, inclusive nos dias de hoje, né, se você observar, até as nossas forças de autoridade, das polícias, forças armadas, até hoje utilizam um cinto. Esse cinto ele serve para segurar, aqui, né, nesse contexto, ele servia para segurar toda a armadura, né, para deixar tudo ajustado, tudo em seu lugar, num contexto onde o soldado precisa correr, precisa rastejar, precisa entrar em lugares apertados, né, tudo precisa estar ajustado ao seu corpo, né. E aqui Paulo ilustra isso como sendo a verdade. A ideia aqui não é a gente gastar muito tempo imaginando a função do cinto, mas é olhar o propósito, o objetivo pelo qual dessa característica que precisa estar presente em nossas vidas, que é a verdade. A verdade em que sentido? Bem, a verdade, em primeiro lugar, enquanto atributo do próprio Deus. O nosso Deus é o Deus verdadeiro, nele não há engano, não há mentira, não há confusão, não há nada oculto. E isso deve ser em nossas vidas. Precisamos ser agentes da verdade, irmãos. E a verdade aqui, daria para a gente passar a noite aqui falando, né, sobre a abrangência dessa verdade. Mas ela tem uma relação direta com a verdade que o próprio Deus revelou na sua Escritura. Ele é a fonte de verdade. Ele é a única fonte de verdade. Ele é a única fonte de verdade infalível. É Ele, é por meio dele. Ele é a verdade encarnada. Nós temos isso por meio da sua palavra, temos isso por meio das doutrinas que ele mesmo ensinou a nós, e temos isso pelo modo como ele disse que devemos viver. Então a ideia aqui é que a vida do crente quer vigiar, quer lutar essa batalha espiritual, seja verdadeiro. Seja verdadeiro no seu falar, no seu agir, no seu pensamento, nas suas ações. Seja coerente. A coerência, irmãos, por meio da verdade, deve ser uma característica que nós precisamos ter uns para com os outros, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Há alguém a quem lhe é próprio a mentira, e esse é Satanás. Consegue perceber o que é a característica oposta daquele que é servo de Deus, daquele que serve este que é o autor da verdade, é a verdade encarnada. Não cabe a nós vivermos uma vida de mentira, de engano, de falsidade com Deus, uns com os outros, uma vida de capa, de aparência. É justamente isso que Jesus tanto condenava nos fariseus. Gente que se mostrava muito crente, muito piedosa, muito conhecedora da lei, mas que vivia uma vida dupla, distante do Senhor, de pecado, de afastamento, uma vida de mentira. Quer lutar espiritualmente, quer vencer essa batalha espiritual, seja verdadeiro. Faça da verdade uma característica em sua vida, em todos os sentidos, em todo momento, independente das circunstâncias, e independente, principalmente, das consequências. Ser verdadeiro e agir de modo verdadeiro em todas as coisas, lembrando sempre, essa verdade não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é o nosso achismo, é a verdade que vem da Escritura, da palavra de Deus. Ser verdadeiro tem um preço alto, irmãos. Aqueles que decidem agir com verdade, com hombridade, com dignidade, com honradez em tudo aquilo que faz, fala e vive, certamente pagará um alto preço. Certamente pagará um alto preço. Nós vemos isso na política, nós vemos isso no mundo corporativo, na academia, dentro da igreja. Porque a verdade, como Paulo bem ilustra, é como se fosse uma coceira agonizante no ouvido. Isso incomoda. Isso incomoda. Mas eis a primeira característica que Paulo traz aqui, que nós devemos nos vestir ou cingir-nos dessa verdade, a verdade que vem de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E eis que Paulo nos traz a primeira característica, quando ele diz vestindo ou cingindo-se com a verdade. A segunda característica desta armadura que Paulo nos traz aqui é dizer-nos o quanto nós precisamos nos revestir com a justiça. A justiça tem uma relação direta com a verdade, né? Biblicamente falando, justiça e verdade deveriam caminhar lado a lado. A justiça nunca deveria estar do lado da mentira, do engano, da falsidade. Porque, sendo a justiça a ação bondosa, graciosa e verdadeira do próprio Deus,
E o que é que determina o que é justo e é injusto? É a lei de Deus. É a lei do Senhor, é a palavra de Deus. É a verdade estabelecida por Ele mesmo. Esse é um princípio, inclusive, seguindo no mundo jurídico, mundo afora. O que é justo e o que é injusto? Quem é que determina o que é justo e injusto? São as leis que aí estão postas. E nós temos a nossa lei maior, a nossa lei magna, a principal, que é a palavra, que é a Escritura. E é ela que deve reger o nosso senso de justiça. O nosso senso de justiça. Irmãos, nós precisamos estar atentos quanto a isso. Porque muitas vezes chamamos de injusto aquilo que é justo e chamamos de justo aquilo que é injusto. E quando fazemos isso? Quando deixamos de olhar a justiça de Deus e passamos a olhar a justiça dos homens. A justiça das pessoas, a justiça feita pela cultura, pelo momento. E isso é o que precisamos estar atentos, Eleto, porque somos tentados a sermos levados pelo senso de justiça do mundo atual. E por que é tão complicado isso, pastor? Afinal de contas, nós vivemos nesse mundo. Não temos como viver fora deste mundo. Mas nós vivemos nesse mundo sendo guiados pelo senso de justiça de Deus. Porque a justiça dos homens, irmãos, muda. E é natural que mude. Em alguns sentidos, é necessário que mude. Conseguem compreender isso? Algumas das nossas leis que foram estabelecidas há 100 anos, não tem sentido continuar existindo hoje. O mundo jurídico está quebrando a cabeça e junto com os nossos políticos para criar leis, por exemplo, que regulamentem o mundo cibernético que nós vivemos hoje. Problema que não existia há 50 anos. Ninguém falava sobre problemas que nós temos hoje, ligados diretamente, às redes sociais, à internet, a bancos digitais, etc., de algumas coisas que precisam de fato serem organizadas, problemas que não existiam até um tempo desse. Porque as leis dos homens, elas mudam. Algumas mudam porque deveriam mudar mesmo, e outras deveriam permanecer como lá estão. Porque muitas dessas leis refletem as leis divinas, as leis bíblicas. Você já parou para pensar e observar que na maioria de países, ou da maioria das culturas onde há uma legislação, há muita similaridade entre a lei dos homens e a lei de Deus, Na maioria dos países, salvo raras exceções, é errado tirar a vida de alguém. Você não pode matar alguém. Você não pode roubar algo de alguém. Você não pode, cometer determinadas infrações que a gente olha aqui e a gente concorda com elas, E por quê? Porque elas refletem diretamente a lei de Deus, a Escritura do Senhor. É por isso, irmãos, que o nosso senso de justiça deve ser guiado, respaldado pela Escritura, pela palavra. E o texto aqui no verso 14 diz que nós devemos então vestir-nos a couraça da justiça, que faz parte dessa armadura de Deus para nós. Então o texto continua dizendo no verso 14, no verso 15, que nós devemos então calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. Eu prefiro a gente traduzir isso aqui como a prontidão do Evangelho da Paz. É essa a palavra que mais se aproxima lá do grego, na palavra que certamente está traduzida aí na sua Bíblia, como calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Aqui é a ideia de prontidão do Evangelho da Paz. E é bem interessante porque a ideia aqui é que o soldado, ele sempre está com o seu fardamento, com a sua armadura, com os seus equipamentos de prontidão e prontos para a guerra, para a batalha. E a ideia aqui é a ideia desta figura, deste soldado, que ele está pronto, o tempo todo pronto para o ataque do inimigo, para exercer a sua função e o seu papel, defendendo a si mesmo, a sua família, o seu estado, a sua igreja. E as sandálias do Evangelho, irmãos, a ideia aqui é que nós sempre precisamos estar preparados e munidos, entendendo que a mensagem do Evangelho faz parte desta preparação, nesta vestimenta, nesta característica que devemos ter como servos de Deus diante do levante de Satanás, do dia mau, dos dados inflamados do inimigo. O Evangelho precisa estar presente em nossas vidas como que coturnos, botas, sandálias
que nos preparam para ir a qualquer lugar, estar em todo o tempo preparado para anunciar essa mensagem do Evangelho, este Evangelho da salvação. Veja, inclusive é a mesma similaridade, né, que Paulo observa e faz no capítulo 10 de Romanos, que nós expusemos hoje pela manhã, quando ele diz quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui, Paulo vai pegar esses mesmos pés para dizer, olha, vocês precisam estar então calçados, revestidos com a preparação, com a prontidão do Evangelho, a prontidão do Evangelho. E do Evangelho, vejam só, de quê? Da paz. E a ideia é essa mesmo, é contrastar este Evangelho da paz com uma guerra que é espiritual contra principados e potestades. E que paz é essa que Paulo está se referindo aqui? Será que é essa paz superficial, a paz que é contrária e avessa a qualquer guerra, debate ou embate? Não, a paz aqui é a paz com Deus. A paz aqui é a paz com Deus. O Evangelho que traz paz, mas é a paz entre o homem que, morto em seus delitos e pecados, é inimigo de Deus, está em guerra com Deus. Porque o próprio Cristo, né, se você pensar em paz enquanto condição nas nossas relações interpessoais, essa paz aí o Evangelho nunca prometeu. Muito pelo contrário, Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer o quê? Espada. Versículo pouco lido, né, dos nossos dias, né? Pouco lembrado, porque ele não contrasta muito bem com o discurso que nós encontramos, muitas vezes até dentro das nossas igrejas, de guerras, batalhas, que precisam ser travadas, em defesa da justiça, da verdade, daquilo que Deus revelou. E o que Jesus quis dizer com isso é justamente porque a paz sim vai existir, por meio do Evangelho, entre você e Deus, mas talvez não entre você e seus parentes. Talvez não entre você e o mundo lá fora. Talvez não entre você e seu chefe. Com certeza não entre você e a cultura local, atual. O Evangelho não vai trazer paz. Muito pelo contrário, vai trazer guerra. Aliás, se você está em paz com este mundo, com o pensamento deste mundo, com as coisas deste mundo, é muito provável que você faça parte dele. Porque se você fazer parte do mundo de Deus, do outro lado que luta contra os principados e potestades, certamente estaremos em guerra. Porque a batalha é constante, é diária e é contínua. Por isso devemos estar preparados, calçando os nossos pés com o Evangelho da paz. Munidos, defendidos pelo escudo da fé. Diz o texto no verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Dados inflamados do maligno. É muito bonita essa linguagem, né? Mas eu não sei se você consegue imaginar que isso aqui nada mais é do que uma flecha com fogo na ponta, não é? Incandescente, vindo na sua direção. Já viu isso nos filmes? Não é? Vocês sabem que, curiosidade, vocês sabem que na história das guerras, né? Um dos grandes momentos revolucionários na história das guerras foi quando foram inclusos, né, nas guerras o arco e flecha, né? Porque até então as batalhas eram pessoais, né? Homem a homem, corpo a corpo, espada por espada. Agora não, agora a guerra toma uma conotação gigantesca de tecnologia e desenvolvimento, que você pode atacar o inimigo à distância. O que inclusive, né, segundo o conceito de uma guerra romana, é até um ataque um tanto covarde, né? Porque é de longe, é sorrateiro, é às escondidas, e é assim mesmo que o inimigo age. E a ideia aqui dos dados inflamados do inimigo, a cena aqui, irmãos, é de um arqueiro com seu arco esticado, com uma flecha pontiaguda, com fogo nela, lançando contra nós. Nós precisamos entender que isso é uma realidade nos nossos dias, irmãos. Eis a cena que todos os dias se levanta contra nós. O inimigo com arco e flecha, com fogo incandescente apontando para nós. Essa é a batalha que nós enfrentamos diariamente. Como nos protegermos diante dela? Com o escudo da fé. Que fé é essa? A fé que nos garante, que nos assegura, que tranquiliza o nosso coração. Que nos faz não temer o inimigo. Não temer a ação de Satanás,
ou os dados inflamados de Satanás. Primeiro que nós sabemos que nós não estamos sozinhos nessa guerra. Não estamos sozinhos nessa batalha. Temos todo um exército conosco. É por isso que oramos uns pelos outros. É por isso que somos igreja, somos corpo, lutamos juntos. Temos um general que vai à nossa frente, guerreando por nós, lutando por nós. Mas temos um escudo da fé para as nossas batalhas individuais, para os ataques sorrateiros do inimigo. E que fé é essa? É a fé que o próprio Deus nos dá. É a fé que nos capacita a permanecermos firmes e inabaláveis. É a fé que nos ajuda a entender que não estamos sozinhos em nenhum momento, que em todo o tempo o Senhor está conosco, os seus anjos estão acampados ao nosso redor, o Espírito Santo, o outro Consolador, está conosco em todo o tempo, em todo momento. É a fé que nos dá a certeza e a segurança que temos de que a vitória já é certa, já é garantida. Nós lutamos uma batalha que Cristo já venceu. É por isso que não tememos. É por isso, inclusive, que munidos apenas deste escudo da fé, nós não precisamos quebrar maldições. Não precisamos temer nenhum levante, nenhum trabalho, nem nada que façam contra nós. É por isso que não precisamos fazer campanhas, ou ficarmos preocupados, ou amedrontados, ou repreendendo, amarrando tudo que está ao nosso lado, como se vivêssemos numa eterna superstição. Não, irmãos, não temos o que temer. Sabe, dentro deste tema, né, tão polêmico e tão vívido nos nossos dias, nas igrejas evangélicas, muitas vezes vemos crentes se relacionando nesta batalha contra principados e potestades de uma forma tão imatura, que muito representa alguém que falta justamente o escudo da fé. Falta justamente a fé e a certeza na Escritura revelada pela palavra do Senhor, de que é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. Esta fé não é uma força ou um poder que vem de nós mesmos, mas vem do próprio Senhor. E não é apenas ela que nos protege dos Satanás e dos inimigos. Não é apenas ela que nos protege diariamente dos principados e potestades, dos dados inflamados do inimigo. Você já parou para pensar se dependesse apenas da nossa fé e apenas desse escudo da fé, entendendo que essa fé possa vir de nós? A nossa fé é vacilante, irmãos. Nós tememos muitas vezes. O que é o contrário da fé? Biblicamente, o que é o contrário da fé? É o medo, é a preocupação, é a ansiedade, é o pânico. Isso é o contrário à fé. Quantas vezes nos encontramos assim? Muitas vezes nos encontramos assim. Muitas vezes, porque a nossa fé oscila, a nossa confiança altera-se. E lá está o Senhor, guardando-nos, protegendo-nos, amparando-nos em todo tempo, em todo momento. Mas temos o escudo da fé, o qual podemos, pela força do Senhor, apagar os dados inflamados do inimigo. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo vai dizer-nos da importância de usarmos o capacete da salvação. Eu prefiro dizer o elmo da salvação, porque capacete a gente não está acostumado, a gente logo pensa naquele capacetezinho que protege daqui para cima, né? Ou então esse de motoqueiro, né? A ideia aqui, né, pegando essa ilustração de um soldado romano, Paulo está pensando naquele capacete que protege toda a cabeça, né? Que às vezes só fica o olho para fora, né? E ele é fortalecido. E Paulo diz então que este capacete da salvação é o que de fato nos protege. E aqui, irmãos, sem grandes alegorias, é claro que nós podemos ilustrar isso aqui, pensando que é na nossa mente, é no nosso coração, mas onde tudo se concretiza ou passa pelo nosso cérebro, que nós devemos estar guardados no Senhor e na salvação dele operada em nós e por nós. É com isso que nós devemos guardar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sonhos, na salvação
operada por Ele em nossas vidas. Por isso ele diz: tomai o capacete da salvação. E por fim, Paulo nos mostra como devemos estar munidos, armados, e manusearmos bem a palavra de Deus, a espada do Espírito. A única arma ofensiva é a Escritura, aqui aplicada com precisão. A palavra aqui é a nossa única e principal arma nesta luta espiritual, nesta batalha constante. É por isso que o crente não pode afastar-se dela, não pode deixá-la em momento algum. E não estamos falando deste livro aqui, né, especificamente, mas de todo o seu conteúdo, de todas as doutrinas do Senhor que devem estar guardadas em nossos corações, para que possamos de fato estar armados, não com armas materiais, físicas, porque a nossa luta não é física, não é material, não é carnal, mas é espiritual. E sendo esta luta espiritual, lutamos com armas espirituais. Batalhamos com a palavra, com a Escritura, com a verdade que vem dela, com os argumentos que vêm dela. É por isso, irmãos, que inclusive, diante de muitas batalhas que enfrentamos e que lutamos, perdemos, porque não conhecemos a palavra, a Escritura, o conteúdo dela, a abrangência dela. E quando não conhecemos, somos levados pelas filosofias deste mundo, pelas ideias dos homens, pelo curso deste mundo. Quando estamos munidos dessa palavra, estamos fortes, forjados pelo Senhor, para enfrentarmos as lutas constantes. É por isso que devemos fazer da Escritura e da palavra uma ação, uma vida dedicada a ela, a aprendermos, a nos dedicarmos a ela e a esse cuidado constante e diário. Inclusive, é justamente essa também a ideia que é retirada desta figura deste soldado, né? Que está sempre com a sua espada pronta para a ação. Está sempre com a sua espada pronta para o ataque, para a batalha. Como estarmos prontos, irmãos, para batalhas que certamente enfrentaremos? Conhecendo a Escritura, conhecendo a palavra, manuseando bem essa palavra, esta arma que é a espada do próprio Espírito para nós. E o texto conclui-se nessa ilustração, Paulo dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ó Senhor, nós te louvamos, Pai, porque sabemos que toda esta capacitação e fortalecimento diante das batalhas que enfrentamos vem do Senhor mesmo. Esta fé, esta justiça, esta verdade, esta salvação, tudo isso vem do Senhor e é a operação do Senhor em nossas vidas e em nós. E nós, Deus, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Fortaleça-nos, Deus, pois nós precisamos do Senhor. Rogamos que assim o Senhor nos prepare diante, Deus, das batalhas que enfrentamos, ó Deus, das tentações que sofremos. Que o Senhor livre o Teu povo, Deus, guarda a Tua igreja. Faça com que estejamos, Deus, de fato fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder e revestidos dessa armadura que vem do Senhor mesmo. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Jesus. Amém.